Olá, amigos. Bem-vindos a mais um encontro do Aulas da Vida. Eu sou Alcides e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estarmos juntos. É sempre um prazer e uma alegria estarmos aqui. Hoje traremos algumas reflexões sobre o questionamento trabalho e evolução, dentro do tema escolhido para o mês, que são as leis morais. Sempre o faremos à luz do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que nos oferecem a doutrina dos Espíritos. Convidamos então a todos a elevar o pensamento a Deus nosso Pai e, confiantes, pedimos a Ele que nos oriente e nos ampare no trabalho que temos, que nunca nos falte a coragem necessária para desempenhar as nossas atividades na procura constante do nosso aprimoramento moral. Que assim seja, Pai. Obrigado. Bom, senhores, a relação do homem com o trabalho sempre foi conflitosa, porque está diretamente relacionada com o esforço a ser desempenhado, a ser dedicado. Agora, na natureza, tudo se movimenta. O princípio inteligente nos reinos da natureza já se movimentam em busca da manutenção e da sobrevivência, ainda que o faça de forma intuitiva. O homem primitivo ainda não havia aprendido a linguagem da fala, mas já tinha de buscar o próprio sustento, na caça, na colheita de raízes, no esforço constante pela própria sobrevivência. O trabalho, como o esforço humano pela manutenção da própria existência, ele é anterior à própria civilização. Vemos que na antiguidade grega, o trabalho era considerado uma verdadeira desonra, reservado às classes inferiores. Se nós examinarmos o livro A Gênese no Velho Testamento, vamos verificar que ele descreve a criação. Ele utiliza uma forma alegórica, é claro, mas fala a respeito de Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, que eles, pela desobediência que cometeram, porque comeram do fruto da árvore do conhecimento, conforme narrado no livro, foram condenados a abandonar o jardim do Éden. E vejam só, a penalidade de Adão é o trabalho descrito como a pena que ele recebeu. Lança o homem aos sofrimentos, ao suor pelo esforço da sua própria manutenção. Essa versão, sem dúvida, nos apresenta a visão do trabalho que o homem, na época da escrita do livro, possuía, que era a verdadeira pena e fonte de sofrimento. Esse era o pensamento sobre o trabalho. E esta visão, nós verificamos que permaneceu durante muito tempo, ao longo da história da humanidade e do planeta. Encontraremos os homens escravizando homens. E qual a finalidade? A subjugação do mais fraco, a fim de que ele realize os trabalhos necessários ao sustento de quem? Dos mais fortes. Mais tarde, encontraremos outras situações. Teremos classes sociais favorecidas, como a realeza, subjugando a plebe. Encontraremos o poder econômico das classes favorecidas subjugando os trabalhadores em condições subhumanas. Na antiguidade ainda, observamos que até a educação, durante muito tempo, foi atribuída aos mestres provenientes das classes inferiores, ou até mesmo escravizados. Felizmente, a evolução do planeta tem ajudado o homem, ajudado a renovar o seu modelo de vida e a reconstruir uma relação
com o trabalho, uma relação nova, de novo entendimento. Pois hoje nós podemos olhar ao nosso redor e percebemos que é natural o exercício do trabalho, não apenas buscando o recebimento de salário, mas em nossos lares, cuidando diretamente dos seus filhos, em nossas atividades de voluntariado. Então, muitas vezes, conciliamos inúmeras tarefas de diversas naturezas, fruto, então, do atual estágio evolutivo da humanidade, que vê o trabalho com outros olhos, em que buscamos desenvolver todas as nossas potencialidades. O conceito de trabalho tem evoluído da mesma forma que o nosso planeta. É do trabalho realizado pela humanidade em todos os tempos que o planeta Terra vem agregando os elementos necessários ao seu progresso, ao progresso planetário, consequência da natural evolução das sucessivas gerações que por aqui passam. Fruto do trabalho ao longo dos séculos, o homem a cada dia atinge novos patamares de desenvolvimento de sua inteligência e se habilita a dar novos passos na conquista de si mesmo, o que evidencia o progresso que já atingiu, que é decorrente da sua transformação moral. Mas o que é o trabalho? É importante conceituarmos porque o trabalho de que vamos tratar aqui difere do conceito de trabalho como um fator que atua nos meios de produção. Mas o que é o trabalho? Entendido aqui como lei divina. Diz o Livro dos Espíritos: toda ocupação útil é trabalho. Joana de Ângeles conceitua o trabalho como sendo ocupação em alguma obra, exercício material ou intelectual, diz ela, para fazer ou conseguir alguma coisa. Este conceito bastante amplo nos permite perceber que o trabalho não se confunde com o resultado, mas é a tarefa que realizamos para alcançar o nosso objetivo. Esse conceito é fundamental, porque nos permite perceber que o trabalho tem seu valor independente do seu resultado econômico. O trabalho, como lei divina, permeia o trabalho de valor econômico que realizamos, mas envolve muito, muito mais. Assim, o conceito trazido por Joana de Ângeles revela que o importante não é a retribuição que recebemos, se é que recebemos, de nosso trabalho material, mas o que realizamos e como realizamos que é o importante. Em um mundo material como o nosso, enquanto espíritos encarnados, o trabalho é fonte da nossa sobrevivência, mas a sobrevivência de todos nós, razão pela qual, dentro das nossas necessidades, vamos buscar a atividade que melhor nos adaptemos à nossa forma de ser, às potencialidades que nós já adquirimos. Assim, independente de qual seja a nossa atividade, ela é trabalho. E, portanto, tem seu valor pelo que é. O valor pelo que é. O conceito de trabalho nos ajuda a entender agora o conceito da lei do trabalho. Aproveitando o que existe no Livro dos Espíritos, vamos traçar alguns comentários. Lei, nós já sabemos, todos nós conhecemos e sabemos o que é uma lei, porque vivemos
numa sociedade civilizada. Lei é a norma, é um conjunto de normas a qual todos nós estamos submetidos e que tem por objetivo regular a nossa vida, garantindo assim os nossos direitos e estabelecendo nossos deveres em relação ao restante da sociedade. Podemos escapar da aplicação da lei humana algumas vezes, mas isso certamente não se aplica à lei natural ou lei divina. Vemos que o trabalho, ainda que material, nos proporciona muito mais do que apenas o necessário para a nossa sobrevivência. O trabalho é um instrumento de evolução, pelo qual nós desenvolvemos a nossa inteligência. O homem tem a possibilidade de, a partir da realização de uma tarefa, obter resultados muito além do simples objetivo da própria tarefa, pois, do esforço realizado, desenvolve a sua inteligência e, consequentemente, se desenvolve e, consequentemente, evolui. Então, podemos nos perguntar: somente o trabalho intelectual nos agrega conhecimentos e valores que permite o nosso desenvolvimento da inteligência? E a resposta é não. Cada uma das atividades que realizamos no mundo nos traz uma diversidade de novos elementos esses que alimentam nossos potenciais, visando a nossa transformação. A inteligência não se limita à realização de tarefas predominantemente do intelecto. Em todas as situações, ainda que de natureza braçal, usamos o nosso intelecto, seja para diminuir nossos esforços, seja para otimizar o nosso trabalho. Não foi por acaso, e todos sabem, que o homem no passado desenvolveu a roda. A desenvolveu para diminuir os esforços do transporte de objetos pesados. Em qualquer atividade, temos a oportunidade ainda de desenvolvimento de novos valores, a partir do momento em que nossas escolhas acontecem e conseguimos realizá-las com prazer. Podemos realizar tarefas simples, em que aprendemos a obedecer, aprendemos a liderar, aprendemos a cooperar, aprendemos a compartilhar. Ao desenvolvermos nossa capacidade de nos relacionar em qualquer atividade que seja, passamos a perceber e compreender nossa interdependência, o que nos leva a valorizar o nosso próximo. Primeiro, pela necessidade de cooperação. Em seguida, encontramos o respeito, para que, finalmente, transformamos nosso sentimento, ainda primário, em amor ao próximo. O trabalho, enfim, nos coloca em frente ao próximo, para trabalhar para ele, para trabalhar por ele e para trabalhar com ele. Mesmo que estejamos sós em nossa sala de trabalho e não consigamos nem saibamos quem é o destinatário direto dos nossos esforços, mesmo assim, nós estamos trabalhando para alguém, por alguém, com alguém. Dessa forma, é fácil percebermos que o trabalho, seja ele qual for, representa para nós, espíritos encarnados, uma oportunidade única de renovação de nossos valores. Todas essas observações nos permitem concluir que o trabalho é efetivamente uma lei natural.
Ainda que o homem antigo não o compreendesse, a ignorância sempre coloca o homem em desajuste com as leis de Deus. Neste ponto, podemos compreender a resistência do homem ao trabalho. Assim como tantas vezes nós todos resistimos e combatemos o progresso, inflexíveis em aceitar as mudanças. Entretanto, podemos constatar que as mudanças fazem parte das leis divinas. Não é por acaso que no universo o movimento é uma regra. Tudo se movimenta no universo. E o trabalho é movimento. Movimento impulsionando o homem para a própria evolução. Sendo o trabalho uma lei divina, não conseguimos escapar da sua atuação em nossas vidas. Percebemos a atuação dessa lei apenas quando observamos a história das civilizações, percebendo seu desenvolvimento, percebendo sua evolução ao longo dos séculos. A humanidade vem se desenvolvendo e o planeta Terra, da mesma forma, desenvolve-se também. Tudo é em consequência do trabalho realizado. Nós todos, através do trabalho, geramos o desenvolvimento e o progresso, a fim de que as gerações futuras se beneficiem do nosso trabalho. E como espíritos que somos, nós sabemos que nós mesmos criamos no nosso passado o progresso que nos trouxe até aqui. E daremos a luz ao progresso que nos conduzirá ao futuro. Isso através do trabalho que estamos desenvolvendo no presente. Kardec, na sua questão 674 de O Livro dos Espíritos, formula a seguinte questão: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? No que os espíritos respondem: o trabalho é, amigos, o trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga os homens a trabalhar mais, cada vez mais. Por quê? Porque aumentam as suas necessidades. Porque as ofertas são oferecidas. Os espíritos foram claros ao afirmar que o trabalho é uma necessidade. Necessidades essas que podem ser materiais. São as necessidades que visam a nossa sobrevivência e o nosso conforto. Existem ainda as necessidades espirituais. São aquelas que dizem respeito às nossas imperfeições. Todavia, não cuidamos uma hora de uma coisa e outra hora de outra. Não cuidamos das necessidades materiais em hora e em outra hora das necessidades morais do espírito. Na prática, nós alcançamos a nossa transformação moral a partir da forma como nós vivemos. Assim, enquanto nós cuidamos do nosso trabalho material, nós também aproveitamos a oportunidade para desenvolver o nosso espírito naquilo que o nosso trabalho nos permite realizar, buscando atingir sempre o nosso objetivo, que não se limita ao atendimento às necessidades orgânicas e materiais, e sim à própria transformação gradativa do ser, aproximando-o do Criador. Para isso é que nós estamos aqui. Essa é a nossa função na Terra. Vemos ainda uma outra questão. E por que nós trabalhamos tanto? Essa pergunta vem ao encontro muitas vezes das nossas insatisfações.
Mas a questão 774 também nos ajuda nessa resposta. A civilização que participamos, ela amplia nossas necessidades. O desenvolvimento nos traz inúmeras necessidades que eram antes, no passado, desconhecidas. E as conquistas dessas novas necessidades traduzem uma vida de maior conforto para o homem, gerando novos trabalhos e novos progressos tecnológicos no nosso planeta. Hoje, nós nos vemos cercados por serviços inúmeros que permitem a nós e também à comunidade uma série de benefícios. O homem busca naturalmente estas conquistas, impulsionando a transformação material do planeta. Esta missão é individual e também coletiva, porque trabalhamos o nosso próprio progresso, enquanto do nosso próprio progresso decorre o progresso do nosso planeta. Entretanto, outra pergunta surge: por que ainda vivemos de forma tão diferente? E nem todos têm acesso a estas conquistas do trabalho humano, vivendo ainda em situação de penúria? É fato que o homem colabora para o desenvolvimento do planeta, mas o faz muitas vezes sem a clareza desse objetivo, pois a conquista do intelecto não necessariamente é uma conquista moral. As conquistas morais, para serem alcançadas, elas demandam um esforço além do trabalho material, ultrapassando o simples exercício da nossa inteligência. A conquista moral impõe o reconhecimento de si, de suas potencialidades divinas, as suas dificuldades e a vontade, a decisão, o querer de modificar-se. Em resumo, é necessário trabalho voltado especialmente para o nosso progresso, o progresso de espíritos imortais que somos. Falamos agora do trabalho interior. Um trabalho interior que tem resultado, que resultará exteriormente na mudança das condições para si e para todas as outras pessoas. Realmente constatando uma melhora de vida para todos que neste planeta residem. Nesse sentido, a questão 675 de O Livro dos Espíritos nos apresenta a resposta a este problema. Só devemos, dizem eles, entender por trabalho as ocupações materiais? É o questionamento lançado. Não é a resposta. O espírito também trabalha, como o corpo. Todas as ocupações, toda a ocupação útil é trabalho. Desta forma, tão importante como manter o nosso corpo físico, buscando o necessário para sobreviver, é a transformação do nosso espírito, que demanda vontade, consciência e ação. A maneira de realizar o trabalho é que nos permite alcançar as necessidades do espírito, realizando o trabalho com prazer e satisfação e retirando dele a sensação de um dever cumprido. Assim, amigos, o importante não é qual o trabalho exercemos, mas como exercemos esse trabalho, isto é, com amor. O amor em tudo o que fazemos é que nos permite retirar de tudo o melhor, que consiste no aprendizado que ultrapassa a realização da tarefa e se converte em sabedoria para o espírito.
Assim, ao exercermos qualquer trabalho, atuamos nos diversos níveis. Trabalhamos em atividade material, suprindo nossas necessidades e colaborando para o desenvolvimento material do planeta. Mas também da mesma forma, nós realizamos o trabalho de nossa renovação moral e participamos da moralização do planeta. O trabalho ainda nos permite, ao espírito, o desenvolvimento da inteligência, alcançando novas possibilidades de visão do nosso mundo. Como pode o trabalho gerar tantas coisas? Joana de Ângeles se refere ao trabalho ao lado da oração como sendo o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a sua vontade. Então vemos, conforme Joana de Ângeles disse, que o trabalho ao lado da oração é o mais eficiente antídoto contra o mal. Vamos trabalhar, minha gente. Eu ouço a voz de Richard Simonetti dizendo esta frase quando tratava desse assunto. E se eu não conseguir trabalhar? Seja pela minha incapacidade, pela minha deficiência nesta encarnação ou pela escassez de trabalho, como fico eu? No que se refere à impossibilidade do trabalho, a pergunta 680 de O Livro dos Espíritos trata o assunto. Os espíritos respondem que a justiça divina só alcança aqueles que voluntariamente se tornam inúteis. Lembramos aqui que sempre temos a possibilidade de trabalhar a nós mesmos, trabalhar o nosso pensamento, trabalhar a nossa atitude. Mas e se isso não for possível? Se eu estiver, então, numa cama completamente imóvel, em estado de coma, nada disso me é permitido, mas certamente o trabalho de renovação do espírito está sendo processado. Como disseram os espíritos no início dessa resposta, Deus é justo. No que se refere à falta de emprego, que muitas vezes atinge tantos, constitui sem dúvida uma provação. Isso é uma prova. E não afasta o fato de eu não ter um emprego, não afasta a condição de trabalhadores divinos. Na busca de quê? Da renovação. Na busca da superação dos nossos limites, na busca da conquista de nós mesmos. Nesse caso, é sempre bom recordar a parábola dos trabalhadores da vinha, a qual narra que em diversas horas do dia, da vida, somos convidados a trabalhar. E ainda aqueles que só encontraram trabalho na última hora também fizeram jus ao salário integral. Ao exercer sua verdadeira tarefa de nos apresentar um novo modelo de humanidade, Jesus trabalhou incessantemente. E ao realizar curas em um dia de sábado, que era dedicado ao repouso dos hebreus, Jesus foi gravemente criticado, no que ele respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Evidenciando desta forma que Deus permanece trabalhando
Deus permanece criando incessantemente, atuando nos mundos pelo movimento das suas leis divinas, e que o trabalho que realizamos consiste em um natural caminho de iluminação do Espírito. E não temos nem data, nem hora, nem dia ou ano para realizá-lo, porque o Espírito trabalha o tempo todo e, ao iluminar-se, se agiganta, vivendo de acordo com as leis divinas e, porquanto, estabelecendo regime de parceria com o Pai, como co-criadores da realidade, da realização da vontade divina. E é do trabalho executado com união com Deus que recebemos o verdadeiro salário da paz e da felicidade. Bom, amigos, em nome do Grupo Aulas da Vida, nós desejamos a todos muita paz. Meu muito obrigado.